Vamos à palavra, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Está escrito assim: porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. O cenário, o contexto no qual estas palavras foram escritas é uma exortação, uma advertência de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, os irmãos que formavam ali uma igreja, e eles corriam o risco de serem influenciados por falsos pregadores. Esses falsos profetas se julgavam superiores a Paulo e aos seus companheiros de ministério. O padrão de medida utilizado pelos enganadores era a sua própria grandeza. Essa era a régua utilizada para a comparação entre eles. Essa atitude, assim como Paulo salientou, revela uma verdadeira falta de entendimento. Para realizar qualquer tipo de comparação é necessário um referencial. Por exemplo, alguém pode ser considerado como baixo quando o referencial utilizado é um imenso jogador de basquete, mas esse mesmo alguém pode, assim, ser classificado como alto se o referencial em questão for alguém que sofre de nanismo. Consegue perceber como o referencial muda completamente um quadro? O grande risco sobre o qual Paulo alerta neste verso é a comparação perigosa, onde o referencial utilizado está completamente errado. Note que esses pregadores enganosos, eles utilizavam eles mesmos como referências. Eles louvavam a si próprios e se comparavam com outros homens que eram igualmente falhos. Paulo, por sua vez, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele deixa claro quem era o seu referencial. Ele diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo não se comparava com outras pessoas, mas ele usava a vida de Jesus como referência, como ele próprio deveria ser. Ele não se vangloriava e se considerava como o pior pecador de todos, pois o seu referencial era completamente perfeito, infalível. Paulo viveu a vida imitando Jesus e convidando pessoas a também imitarem Cristo. Quando nós comparamos nossa vida com a de outras pessoas, podemos nos achar mais ou menos pecadores. Mas quando nós comparamos nossa vida com a vida de Jesus, temos a certeza de que somos pecadores e necessitados da graça e do perdão de Deus. Ou que nós sejamos imitadores de Jesus e dele, somente dele, assim como Paulo foi. Que não nos julguemos e, assim, nem a nós e nem aos outros pelos padrões desse mundo, mas que possamos viver como Jesus, tendo sempre o Senhor como nosso referencial. Oh, sim, Jesus é o nosso modelo perfeito. Jesus é o nosso ideal. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, é para Jesus que a gente deve olhar firmemente, porque no Senhor nós somos sempre inspirados, motivados. Vamos orar? Senhor, é bom saber, Pai, que não devemos nos comparar a ninguém. Devemos olhar apenas para Jesus e seguir o exemplo do nosso bendito Salvador. Ó Deus, que a presença de Cristo seja cada dia mais real em nossa vida, para que assim, com a vida iluminada, Senhor, nós sejamos referências positivas para os que estiverem ao nosso redor. Que todos vejam Cristo em nós e para Cristo sejam atraídos. Oramos em nome de Jesus. Amém.